Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Ojalá todos se encuentren bien, ¿no? Y estamos acá para más un webinar, ¿no? Para platicar más un poquito sobre nuestros productos de automatización. Me presento, ¿no? Para quien aún no me conoce, mi nombre es Claudinei, ¿no? Soy el supervisor del área de ventas internacionales para Latinoamérica. Hoy acá estamos nuevamente con todos los países de Latinoamérica conectados, incluso con personas de España nos acompañando en este webinar, ¿no? Donde el ingeniero Renan va a presentar un poquito sobre la utilización de la soft PLC, ¿no? ¿Qué es la soft PLC, no? Imagínate comprar un variador, un arrancador suave y ganar un PLC. Es más o menos esto, ¿no? Todos los variadores de WEG van con un PLC incorporado, ¿no? El arrancador suave SSW 900 también va con un PLC incorporado, pero ¿no? Tenemos que utilizarlo, saber cómo utilizar. Y hoy la idea es presentar un poquito de cómo utilizarlo, de cómo es sencillo hacer la programación, de la flexibilidad que este producto agrega a los variadores WEG, a los arrancadores suaves de WEG, ¿no? Comenta un poquito también que acá tenemos una área para preguntas y respuestas en el chat. Pueden hacer las preguntas durante la presentación y vamos contestando directamente en el chat. Agradecemos nuevamente por el tiempo de ustedes, por la oportunidad de platicar un poquito y ojalá agregar un poquito de conocimiento para que utilicen mucho esta herramienta nuevamente que va incorporada en nuestros productos, ¿no? Que va a flexibilizar su aplicación sin necesidad de agregar un PLC, sin un costo extra, ¿no? Paso la palabra a Renan para que empiece a platicar un poquito a ustedes. Gracias, Renan, por favor. Olá, muy buenos días, gracias por la presencia de todos aquí en nuestro webinar, ok. Vamos a hablar un poco hoy sobre el tema que Claudine estaba comentando, que es la soft PLC. La idea aquí de esta presentación es hacer un poco una presentación práctica, ok, para que ustedes vean cómo realmente la soft PLC funciona, ok. Vamos a utilizar uma maleta didáctica aqui. Vamos a poner em marcha um pequeno sistema, ok? Para que vocês vejam. E vamos começar, então, ok? Muitas graças pela presença de todos e espero que todos estejam bem com o tema da COVID, não? Que na família de vocês também. Maurício, por favor, coloque a apresentação aí. Eu tenho uma pessoa aqui que me está apoiando aqui, que se chama Maurício, que está apoiando com câmeras e com a apresentação, ok? Porque vamos a mostrar aqui o exemplo prático em uma maleta. Bueno, então o tema não é utilizando a soft PLC, automatização de processos e máquinas sem a necessidade de um PLC externo. Então, o que é a soft PLC? A soft PLC, o próprio nome dele diz, não? Soft, que vem de software, y PLC, que es el controlador lógico programable. Entonces, nuestros variadores, ellos tienen un PLC incorporado, que es un PLC software, no es un hardware, es un software que simula un PLC. Entonces, cuando ustedes compran el variador, automáticamente ustedes están comprando esa tecnología. Mismo que no vayan a utilizarla, están comprando. Ustedes que ya tienen un variador ahí en campo o en stock, cualquier persona que tenga un arrancador suave, VEG, ustedes tienen ese PLC, ¿ok? Entonces, la soft PLC, ella incluso proporciona a los servocompresores, a los relés inteligentes, esta funcionalidad, ¿ok? Entonces, ella elimina el uso de un PLC externo. Ustedes pueden ver ahí dentro de ese tablero que tiene solo el variador, no necesitamos de poner un PLC, ¿ok? Entonces, elimina el costo de hardware del PLC, ocupa menos espacio dentro de un tablero, elimina cableados, porque el PLC no estará conectado en nada, solo el variador, ok?
Lo más importante que ustedes tienen que tener en mente, ¿no? El software de programación, que se llama WPS, es gratuito. ¿Ok? WEG no cobra por sus softwares. Incluso otros softwares de otros productos de automatización es todo gratuito. ¿Ok? Lo bueno aquí es que ese software ele incorpora la herramienta para programar el PLC que está en el variador, pero también ele incorpora la herramienta para programar el variador. Supongamos que no queremos usar la soft PLC, tenemos una aplicación sencilla, pero en vez de yo pulsar el HMI, los botones y programar mi variador, yo puedo hacer todo eso dentro de usando la computadora de una forma más intuitiva, ¿ok? Y yo voy a mostrar un poco de eso a ustedes también, ¿ok? Entonces, es un software que programa el variador y también programa el PLC que está dentro del variador, ¿ok? Entonces, las aplicaciones, ¿no? Cualquier aplicación que sea un sistema pequeño, que no sea un sistema muy grande, con muchas entradas y salidas, un proceso más como control de bombas, de ventilación, ou uma máquina, um industrial, eu não necessito colocar um PLC, eu posso usar só o variador. E vamos a ver um exemplo aqui. Ok. Bueno, ¿cuál es el funcionamiento básico, no? El programa ladder que ustedes pueden ver ahí a la derecha, ¿no? El PLC del variador de la soft PLC es programado en ladder. Entonces ustedes pueden ver ahí como ahí está un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que vamos a hacer aquí paso a paso para automatizar un pequeño proceso. Entonces, todos los sensores, los medidores que están en un proceso, que están contando piezas ou que estão fazendo medições de pressão, de fluxo ou de quantidade de um produto que está passando por uma válvula, todos esses sensores vão ser conectados diretamente ao variador, em suas entradas digitais e entradas analógicas, ok? Como se fuera, por exemplo, normalmente temos em campo um PLC e vem todas as entradas, todo vem no PLC para que ele trate essa informação, não? Aqui todas estas entradas vão estar conectadas diretamente ao variador. Y él va a hacer todo el control. Además de eso, va a tener la salida trifásica para también controlar el motor, ¿ok? Una cosa buena de variador es que el variador también se comunica en red. Entonces, él literalmente es un PLC completo, porque además de hacer toda la lógica de control, también puede comunicarse con otras cosas, con HMI táctil, puede comunicarse con SCADA, porque se pueden agregar al equipo varias tarjetas de comunicación, ¿ok? El motor entonces sigue siendo controlado por el variador, ¿no? Y toda la lógica ladder está dentro del mismo. Aqui, nós vamos automatizar este exemplo que eu estou colocando aqui, ok? Então, só para que vocês tenham aqui um exemplo, né, de uma ideia de uma aplicação. Esta é uma máquina que separa cajas plásticas, que são as cajas azules, de cajas metálicas, que são as cajas gris, ok? Então, aqui temos aqui um sensor rojo. Este rojo é um sensor inductivo que ele vai detectar se a caja metálica ha passado por aqui. Caso ele detecte, este actuador mecânico aqui vai empurrar a caja hacia a outra banda transportadora, ok? E aqui na banda transportadora de cajas metálicas tenho um sensor para fazer o conteo e avisar que o actuador empurrou a caja até o lugar correto. E aqui tenho um outro sensor que vai contar a quantidade de cajas plásticas. Vocês podem ver que estes sensores, como são sensores de conteo, não? Eles enviam ao variador uma señal de 1 ou 0, que passou ou não passou a caja, como se fosse um PLC normal. Então, aqui eles vão entrar nas entradas digitais do equipo. Então, vocês podem ver aqui, ó, o sensor que detecta a caja metálica está na entrada digital 3. El que contea as cajas metálicas na digital 4. E la que hace el conteo de las cajas plásticas na digital 5. Aqui o variador sigue controlando o motor. Então, aqui tenho uma salida trifásica. Então, quando eu dou marcha no variador, é o mesmo que dar marcha à máquina. Então, quando eu prendo meu variador, ele vai prender esse motor e vai começar a máquina se vai prender, ok? Aqui também posso conectar minha salida, por exemplo, ¿no? Posso conectar uma salida na salida digital 2, eu elegí aqui, para prender uma sirena. Então, depois que hago um conteo de uma quantidade específica de cajas que eu queira, por exemplo, depois que se conta 5 unidades, tanto de la metálica como de la plástica, eu quero que se prenda uma sirena.
para que venga un operador y saque el pallet que tienen las cajas, ¿ok? Y también una otra salida digital 1 aquí yo elegí para activar mi actuador mecánico. Vamos a suponer aqui nesta aplicação que temos uma válvula eletropneumática acá, que será prendida e apagada por el variador para empurrar a caja metálica. E aqui na porta do tablero, que estamos acostumados a poner, podemos poner o HMI do variador, por exemplo, pero aqui eu elegí que vou ter dois botões. Um que habilita generar o variador, ou seja, deixa o variador habilitado para funcionar, e outro para prender e apagá-lo, ou para dar marcha e parar o motor, ok? Que aqui em Brasil chamamos de gira para, que é ele prende e para, ok? Bueno, eso es lo que podemos hacer con la soft PLC. Entonces, yo quiero hacer hincapié aquí que no es necesario tener un PLC en ese tipo de aplicación. Como los variadores se puede agregar tarjetas para aumentar cantidades de entradas y salidas, poner comunicación, se puede automatizar procesos mucho más complejos con mucho más entradas y salidas de lo que yo estoy proponiendo aquí, ¿ok? La idea de este ejemplo es tener un ejemplo didáctico para que ustedes puedan ver cuál es el poder de la herramienta, pero podemos automatizar cosas mucho más complejas que esta simple aplicación que yo estoy mostrando aquí, ¿ok? Bueno, ¿y qué equipos nosotros tenemos aquí en nuestro portafolio que poseen esa herramienta gratuita para hacer automatizaciones, ¿no? Entonces, toda la familia de variadores que nosotros tenemos, los FW100, que son los más pequeños ahí, hasta 1 HP, los FW300, que es el que voy a usar aquí hoy, que tengo una maleta didáctica de ese equipo aquí para facilitar la presentación, entonces vamos a usarlo. El CFW500, el CFW700, el CFW11, el MW500, los variadores que son para aplicaciones HVAC, que es calentamiento, ventilación y aire acondicionado, que es el CFW501 y el 701, también tienen la soft PLC. El arrancador suave, SSW06, que es un poco más, ese equipo es un poco más antiguo, está saliendo de línea, ¿no? Que la SoftStarter 900 va a sustituir en el mercado la 06. Pero caso ustedes tengan este equipo ahí, él también tiene soft PLC. Nuestro relé inteligente, el SRW01, también tiene soft PLC. Nuestros servoconversores, SCA06, también tienen la soft PLC. Y nuestro conversor para control de motores de corriente continua, el CTW900, también tiene, ¿ok? Y tenemos algunos relés especiales de seguridad y todo que también tiene, ¿ok? Pero básicamente el mundo ahí que drives ahí está ahí y todos tienen esta herramienta gratuita y utilizan el mismo software, ¿ok? Bueno, ¿y qué software nosotros usamos para programar la soft PLC? ¿Qué software es ese que es gratuito? Bueno, ese software se llama WPS, que es VEG Programming Suite, ¿ok? Entonces, ele es gratuito, la programación es en ladder, ¿ok? Y como yo comenté antes, a pesar de programar la soft PLC, ele también programa el variador. Caso yo no vaya a utilizar la soft PLC, yo puedo programar el variador, ¿ok? Este software es muy bueno porque ele también permite mirar gráficos de todos los parámetros del variador y de todo lo que yo puedo crear dentro de mi soft PLC. Entonces, cuando yo voy a hacer una puesta en marcha de un tablero, de un variador o una aplicación, yo puedo usar este software como si fuera un osciloscopio de la aplicación. Porque cuando estoy dando marcha en el variador para que, no sé, por ejemplo, prenda una bomba o un molino, yo puedo mirar todas las variables eléctricas, la tensión del motor, la rampa de aceleración, la velocidad, la tensión del bus DC del variador o de una soft starter. Yo puedo mirar todos estos parámetros de forma gráfica en línea, porque el variador va a estar conectado al computador, entonces él me va a funcionar como si fuera un osciloscopio de la aplicación. ¿Ok? Podemos hacer esa analogía. Entonces, este software es muy poderoso para las personas de asistencia técnica que hacen puesta en marcha o que para poner en marcha sus proyectos, ¿ok? Entonces, es un software muy bueno. Y lo más bueno es que él es muy amigable, ¿ok? Nosotros vamos a hacer aquí
exemplo prático, vamos a usarlo aqui, el paso a paso de como se usa esse software. Pero eu tenho aqui umas imagens que eu saquei do software para que vocês possam ver. Aqui à esquerda, aqui nesse menu, mira que eu tenho que poder ver todos os parâmetros do variador aqui na tabla. Então, em vez de pulsar botões no HMI do variador várias vezes, eu posso vir aqui diretamente na tabla e mirar todos os parâmetros de forma online e cambiar seus valores. Puedo hacer el diagrama, la ladder del Microsoft PLC, ¿no? Entonces, mira, para los que están mirando aquí la presentación ahora, ustedes pueden ver en esta imagen que la programación es igual a un PLC, ¿ok? También podemos crear gráficos, como yo comenté, yo voy a mostrar un ejemplo después. Puedo elegir aquí todas las variables posibles de mi variador, todos los parámetros del variador y todas las variables que yo voy a crear en la Soft PLC y mirar todo eso de forma gráfica. E também aqui nós temos, vocês podem ver aqui à esquerda, os assistentes de programação. Se eu quero programar meu variador, eu posso programá-lo também de forma gráfica, porque eu tenho assistentes de programação. Por exemplo, aqui eu coloquei a imagem de la rampa de aceleração. Eu quero programar a rampa do variador. Então, em vez de pulsá-los aí no HMI e apertar lá até o parâmetro P134, P133, P100 e P101, eu posso vir aqui diretamente nessa pantalla, cambiar aqui, colocar os valores que eu quero, pulsar no botão Enter de meu teclado e o variador já está programado. Então, é uma forma muito mais amigável, muito mais sencilla de programar que o WPS nos proporciona, ok? E também outra coisa que é muito bueno destes assistentes é que ele me mostra as conexões físicas do equipo. Por exemplo, aqui está os bornes, ¿no? que estão no CFW 300. Então, se eu estiver usando um outro equipo, ele me mostraria exatamente o borne do outro equipo. Se for um servo, conversor ou um outro variador, ok? Então, isso nos facilita, porque eu posso programar aqui cada borne, em vez de pulsar parâmetros, como estamos acostumados, ¿no? Por exemplo, aqui, ó, o parâmetro 263 é a função da entrada de digital 1, que é o gira para. E aqui me mostra que é o borne 1, para que eu possa fazer o cableado ou fazer alguma prova, não? Eu consigo ver isso fisicamente. E programar diretamente por aqui. Não tenho que pulsar no HMI até o parâmetro 263. Eu simplesmente venho a esta ventana, cambio esse valor de gira para e o variador já se programa automático. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Outra coisa interessante é que, por exemplo, o controlador PID, também podemos programá-lo aqui diretamente em la ventana. Então, é muito mais fácil. Então, aqui tenho todos os parâmetros aqui delante de mim. Tenho o desenho do diagrama PID para facilitar a programação e isso ajuda muito, ok? Principalmente quando estamos fazendo puesta em marcha, porque aqui podemos visualizar todo o que está passando na aplicação de uma forma muito mais sencilla. Ok, então esta é a ferramenta, não? Como nós programamos o WPS e como nós podemos conectar diretamente de nossa computadora a los equipos VEG para fazer a programação. Então, há algumas formas, ok? Então, que formas são estas? Há alguns equipos que têm um puerto USB nativo, como a Soft Starter 900, por exemplo, que eu coloquei aqui na foto. Então, ela já incluso vem com cabo USB, vocês podem diretamente conectar esse cabo USB na computadora e vão comunicar-se com o variador, ok? Caso vocês tenham um outro equipo em um variador que ele tenha uma tarjeta, por exemplo, de comunicação Ethernet, vocês podem usar essa através de um cable Ethernet pequeno assim e fazer com que a computadora e o variador se hablem, ok? Uma outra forma é com uma tarjeta de comunicação serial. Aqui, em realidade, há duas formas, ok? Pode ser por RS485. Então, nós aqui temos uma tarjeta, que é esta que está aqui arriba, ok? E esta tarjeta tem alguns puertos de comunicação RS485 e eu aqui tenho, aqui como uma ferramenta minha de trabalho, um conversor de comunicação RS485 para USB e com esse conversor conecto com a computadora, ok? Com o WPS. Isso é muito comum, porque praticamente toda a gente que trabalha em campo, ele tem um tipo de conversor como esse para comunicar-se com qualquer equipo, não é só com variador, não? Esse tipo de conversor é uma ferramenta que todos têm para
para usar para comunicar-se com qualquer coisa que é RS485 e quer falar em USB para a computadora, ok? Ou também podemos poner um conversor que nós temos aqui, que é o que vou utilizar hoje, que é uma tarjeta que eu coloco em mi variador ou mi arrancador suave, que se chama CUSB. Essa tarjeta de VEG de nós é uma tarjeta de comunicação RS485, mas o conversor USB todo dentro de um equipo, ok? Esta sirve justamente para que vocês tenham para programar o variador, ok? E é a que vou usar hoje aqui para mostrar a vocês la soft PLC. E nós aqui temos disponível, se vocês queiram, esse conversor que eu comentei, que é de RS485 para USB. Se vocês querem tê-lo como uma ferramenta para comunicar com qualquer tipo de produto, não necessita ser um variador, pode ser um PLC, pode ser um medidor de energia, um controlador de fator de potência, uma soft start, um relé, de qualquer coisa, vocês podem comprar se querem. Nós temos disponível esse conversor, ok? Então, aqui arriba é a entrada de RS485 do equipo de campo e aqui é para conectar na computadora e fazer a comunicação e programar o equipo, ok? Então, lo temos disponível aqui também para compra. Então, aqui eu tenho aqui a meu lado essa maleta didática, ok? Então, aqui eu tenho o conversor que eu comentei a vocês, que é o módulo plugin C USB, que eu vou usar. Eu tenho aqui um cable USB que estará conectado em minha computadora, ok? Opa, perdona. E aqui abaixo eu tenho alguns botões aqui, ó. Estes botões negros que é a entrada digital 1, a entrada digital 2, a entrada digital 3 e a entrada digital 4. Este equipo, o CFW300, ele tem mais entradas digitales, ok? Pero como a maleta é bastante pequena para podermos cargá-la e fazer apresentações a clientes, estamos ocupando apenas 4, ok? Pero ele tem mais. Vocês podem ver que há um montão de bornes verdes aqui, ó, abaixo da tarjeta USB, que há alguns que não estão ocupados aqui. Ele tem uma saída digital a relé que prende essa lâmpada. Então, vamos a pensar que esta lâmpada é nosso actuador mecânico que eu comentei antes, ok? Ele também tem uma entrada não vamos usá-la, pero o variador também tem uma entrada analógica que está aqui, ó. Este potenciômetro está conectado à entrada analógica e aí podemos simular, por exemplo, um sensor de pressão ou algum equipo de campo que envia uma señal analógica, ok? A nossa maleta. E então, vamos ao exemplo prático que eu comentei a vocês e vamos a estudar um pouco a soft PLC agora de forma prática para que vocês vejam como funciona no WPS, ok? Então, a aplicação que eu comentei antes, como ela funciona? Então, a ideia é ter aqui, como eu comentei a vocês, dois botões aqui na porta do tablero. Um é para prender e outro, um é para habilitar e generar o variador e outro é para prender e apagá-lo, ok? Temos aqui em rojo o sensor inductivo, que está na DI3, para detectar as cajas metálicas. Vamos a ter um actuador mecânico aqui, conectado à saída digital 1, ok? Para empurrar a caja metálica à banda correta. E depois temos aqui um sensor capacitivo na DI4, para detectar que a caja passou para a banda correta. E um outro aqui na DI5, para detectar as cajas plásticas, ok? Como eu comentei a vocês, não temos aqui 5 entradas digitais na maleta, pero temos uma ferramenta muito boa dentro do WPS que me permite simular essa entrada digital 5 sem tê-la fisicamente, para que podamos fazer automatização sem ter a aplicação completa aqui em nossas mãos, para quando estamos na oficina fazendo projetos, ok? Então, eu vou mostrar isso a vocês também. E depois de contar 5 cajas, a máquina deve parar e o operador deve resetear o conteo, ok? Para que a máquina siga funcionando. Então, aqui, eu tenho aqui uma animação que vai mostrar como funciona, não? Então, eu prendo a máquina, pulso o botão prende e apaga, a caja metálica vai passar por el sensor inductivo, ele detecta, envia uma señal digital 3 para que ela atue o actuador mecânico, que me vai passar a caja metálica para a outra banda.
En ese momento, ese otro sensor detectó que la caja pasó y él envió una señal al variador para que él retorne el actuador mecánico. Y el proceso continúa y la caja azul pasa. Y el sensor aquí en la DI5, él va a contar que la caja plástica pasó, ¿ok? Entonces ahora en este momento, yo voy a salir aquí de mi presentación, voy a abrir el WPS y voy a empezar a mostrar a ustedes cómo la herramienta puede automatizar ese sistema, ¿ok? Entonces, tengo aquí mi WPS. Yo ya tengo aquí el proyecto listo, pero yo voy a hacerlo desde el cero. Yo solo lo dejé listo porque yo quiero mostrar las cosas que comenté antes del WPS, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí la herramienta que yo les comenté de hacer gráfico, ¿ok? Yo puedo, por ejemplo, estar online y ver todos mis gráficos aquí del variador, de su velocidad, de todo, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo voy a prender aqui o variador e ajustar aqui os limites. Mira, eu estou mirando aqui em rojo a velocidade. Mira que lista a rampa de aceleração aqui em rojo. E el azul, eu estou monitoreando a tensão de salida assim no motor. Ok, a tensão RMS. Se eu paro o variador, mira que ele vai acelerar a rampa de desaceleração e eu posso ver isso automaticamente aqui. Ok, então você pode fazer isso com qualquer variável, ok? Pero esse não é o enfoque da apresentação, o enfoque é mostrar o PLC. Como eu les comentei aqui, temos vários assistentes para programar o variador, que nos facilita muito. Então, eu consigo ver todas as señales do variador. Por exemplo, nesse momento, a entrada digital 1 aqui na maleta didáctica está prendida. Mira que está aqui, há uma luz azul que me está mostrando que a entrada digital está prendida. Consigo ver aqui todos os valores mais importantes do variador. Também consigo fazer a programação básica. Aqui há várias pestañas para programar. Por exemplo, posso programar a rampa, como eu comentei antes. Posso colocar programação avançada. Aqui ele me dá mais parâmetros. Posso programar todas as proteções do variador, todo de forma gráfica. Para os que são mais avançados, posso cambiar toda a parte de controle do motor. Aqui temos todo o diagrama de bloques de controle do motor. Proteções do motor também aqui temos disponíveis. E também o controlador PID. Aqui puedo ver, não? Como eu les comentei antes. Pero como eu comentei, a ideia aqui não é mostrar o WPS como programação do variador, sino de la soft PLC. Porque queremos que vocês tenham em mente o poder que esta herramienta tem gratuita para vocês, ok? Então, eu vou a cerrar todas estas ventanas, ok? Porque não vamos usá-las agora. E vou começar um projeto desde o zero para que vocês possam mirar, ok? Bueno, aqui está mi projeto que já está criado, onde eu vou criar um novo. Então, vou em arquivo, nova configuração, vou fazer aqui, vou chamar de webinar, underline CFW300. O nome do recurso é o CFW300, que é o que estou usando aqui, ok? Avanço. Eu les comentei que eu tenho aqui uma tarjeta que é o conversor serial USB diretamente em el variador. Maurício, tu puedes cambiar a câmera, por favor, para que eu pueda mostrar Eu vou também cambiar aqui a minha câmera. Não sei se... Eu creio que todos alcançam ver a maleta aqui, ok? Então, se vocês podem ver bem aqui, que eu tenho um conversor USB e este é o cabo USB que está indo diretamente a minha computadora, ok? E aqui tenho o conversor que comentei a vocês que nós temos disponíveis para todos os produtos, ok? Maurício, pode volver a la apresentação, por favor? Então, aqui eu tenho que elegir esse aqui, ó, serial sobre la USB. E para que o WPS converse com o variador, eu tenho que colocar aqui a porta de comunicação com que o meu Windows configurou automaticamente quando eu coloquei o cabo USB na computadora.
E o próprio WPS já busca essa porta automaticamente, não necessita se preocupar-se e já traz aqui. Lo mais importante que todos têm que saber quando estão usando esse conversor USB é que a velocidade de transmissão, os bits de dados, bit de parada e bit de paridade, eles têm que ser iguais aos que estão programados no variador. Há que programar 3 parâmetros no variador antes, que também é muito sencillo de fazer, eu vou mostrar aqui depois. E aqui no WPS ele tem que estar igual, ok? Então, esse é o que está no variador. Se eu dou um testear aqui, ele já mirou, se comunicou, está online e me está falando que o CFW300 que temos na maleta é o modelo para redes de 220 hasta 240. É um equipo de hasta 7.3 ampérios e sua versão de firmware é a versão 3.0. Então, já se comunicou. Dou um seguinte. Aguardamos um pouco. Aqui ele já me mira, já me mostra, não? O variador, a versão de firmware e todo. Aqui neste equipo há uma tarjeta de expansão para encoder, que está aqui, ok? Ele já detectou que essa tarjeta está conectada. Aqui eu posso cambiar para outras tarjetas, mas o próprio software, quando se comunicou com o variador, já detectou que a tarjeta já está aí comunicada, já está aí conectada, ok? E eu dou um seguinte, terminar, e já nesse momento aqui, ó, aqui está meu webinar CFW300, que é meu projeto. Já estou comunicando com o variador. Agora eu posso vir aqui e dar uma nova configuração, um doble clique, ok? E ele empieza a abrir-me aqui as coisas que eu posso fazer. Como eu comentei, temos os assistentes, a ferramenta de gráficos de tendência, não, para ser o diagnóstico, o osciloscópio, pero nós vamos a enfocar-nos aqui em ladder. Por quê? Porque vamos a programar o ladder do CFW300 agora. Então, eu dou doble clique acá, ele me abre esta ventana de programação. Aqui à direita tenho todos os blocos possíveis, blocos de comunicação, temporizadores, bobinas. Vou abrir aqui um a um aqui. Temporizadores, comparadores, blocos de control PID, conversores de dados. A gente que trabalha muito com PLC tem que usar muito isso, não? Fazer conversão de byte para Word, por exemplo, de Word para byte. Então, tem todos os blocos como se fosse um PLC. Conversão de um número de um byte para um número real. Temos aqui contadores, filtros, lógicas com bit, lógicas booleanas, de lógica OR ou lógica E, por exemplo. Rotação de bits, shift de bits ou translado de bits. E aqui blocos matemáticos, ok? Blocos trigonométricos, blocos matemáticos mais complexos, também nasce todo. E aqui, mais no final, temos um bloco de velocidade que é para controlar a velocidade do variador. Então, mira, vocês podem ver aqui nós chamamos isso de paleta aqui, podem ver que nessa paleta há todo o que tem um PLC comum, ok? O PLC tem todas essas funções, o variador, como tem um PLC, também tem todas essas funções. E com todo isso, vocês podem automatizar muitas coisas, sem a necessidade do PLC externo, um PLC paralelo, ok? Aqui também, como eu comentei antes, temos os parâmetros do variador, ok? Então, se eu vou aqui nesse desenho de um enchufe, eu vou quedar-me aqui online e vou conectar. Então, agora eu estou aqui nessa coluna online, lendo todo o que está programado no variador. Todo. Por exemplo, aqui, ó, tempo de aceleração. A rampa está programada para que o variador arranque em 5 segundos e depois aqui tempo de desaceleração em 5 também. Se eu quero, por exemplo, programá-la para 10 segundos, eu escrevo 10, pulso o botão Enter e já está programado em 10. Já estou programando o variador sem usar o HMI, o que é muito mais fácil. Ok? Uma coisa aqui que temos que cambiar, ok? Que depois, em algum momento que vocês vão usar, nós podemos explicar isso de uma forma mais detalhada a vocês, é que
quando nós estamos programando um variador, temos que elegir se esse equipo vai trabalhar de forma remota ou local, ok? Nós estamos eligindo acá solo remoto, porque não vamos fazer o câmbio de remoto a local, ok? A referência de velocidade, quem vai dizer ao variador que velocidade ele tem que girar o motor, é a soft PLC. Pero eu posso elegir outras coisas, eu posso que seja por el HMI, por uma entrada analógica, por um potenciômetro, por rede de comunicação, pero como o treinamento aqui, a charla é de soft PLC, nós vamos fazer todos os comandos através da soft PLC. Então, eu coloquei que quem vai dar a referência de velocidade ao software é a soft PLC. Ok? E o comando gira para é uma entrada digital. É a única coisa que temos que programar aqui para ser a aplicação que vamos fazer agora. Ok? E todas as entradas digitais de meu variador, lá, vocês se acordam que quando eu mostrei a imagem, tínhamos dois botões que conectavam diretamente na porta do tabuleiro. Um é o gira para, que está conectado à entrada digital 2, e o outro é o habilita general, que está na entrada digital 1. Ok? Só isso temos que programar. Depois vamos agora diretamente ao ladder. E agora, para facilitar um pouco a programação, eu vou fazer alguns câmbios aqui na pantalla e deixar as coisas um pouco mais pequenas para que podamos mirar de uma forma melhor. Eu tenho uma imagem da aplicação aqui, eu vou deixar a imagem aqui um pouco mais à direita, para que vocês possam estar sempre mirando a imagem. E aqui, mira aqui online, eu posso, vocês se acordam que eu comentei que vamos usar mais de 5 entradas e saídas. Mais de 4, perdona-me. E aqui na maleta didática, como a maleta é pequena, temos só 4 conectadas ao variador. Pero aqui temos uma ferramenta que se chama forçar entradas e saídas. E aqui, através desta ventana, eu posso prender e apagar minhas entradas digitais como se eu tivesse realmente um sensor prendendo e apagando essas entradas, mas eu posso fazê-las manualmente. Então, aqui nas 4 primeiras, que são estas aqui, estas sim tem um botão aqui na maleta. Pelo lado D5, que eu vou usar aqui como para conectar esse sensor para detectar as caixas plásticas, ela é virtual, porque eu não a tenho aqui na maleta, mas eu posso vir aqui, ó, e prendê-la e apagá-la, sem nenhum problema. E fazer minha simulação. Então, isso para as pessoas que trabalham com software é algo bastante importante e bastante útil. Ok? E aqui, na saída digital 2, que é a que prende a sirena, eu também não tenho 2 saídas, como eu comentei a vocês antes. Maurício, tu podes pôr aí na imagem outra vez na câmera da maleta, por favor? Como eu les comentei antes, aqui na maleta, só aguarde um segundo que a câmera se está cambiando. Aqui na maleta, eu tenho conectada na maleta didática apenas uma das 2 saídas digitais, que está prendendo essa lâmpada. E essa lâmpada será nossa simulação do actuador mecânico que empurra a caja metálica. A outra saída digital, como não está aqui na maleta didática, eu posso simulá-la. Maurício, por favor, vuelva na apresentação. Eu posso simulá-la aqui, em meu simulador aqui, ok? Então, para as pessoas que trabalham com PLC, esse tipo de simulador é bastante útil, ok? Porque, em geral, a pessoa não vai ter nenhuma maleta, ele vai ter um variador em cima de uma mesa e vai estar fazendo seu projeto e ele necessita fazer simulações. Então, esta ferramenta le vai servir muito, ok? Então, vamos começar aqui como a automatizar esse processo aqui abaixo, ok? Então, como eu les comentei, eu quero comandar todo o que tenho aqui, todo por la soft PLC. Incluso a velocidade. Eu não quero cambiar a velocidade por el HMI. Eu tomei a decisão aqui que eu quero que minha aplicação seja toda por la soft PLC. Então, aqui nós temos um bloco que se chama Move Velocity, ok? Sempre temos que, não podemos estar conectados ao dispositivo em monitoreio para ser lógica, ok? Há que desconectar aqui nesse enchufe. Então, aqui, eu tenho um bloco que controla a velocidade, ok? Como esse bloco funciona? Todas as vezes que me habilita a general do variador está em 1, está prendido, que seria esse botão aqui de arriba.
y mi gira para también está prendido, automáticamente el variador en la soft PLC coloca ese bloque para funcionar, que se llama MW, referencia de velocidad. Ese bloque, lo que él hace es poner la velocidad que queremos en el motor. Yo voy a colocar aquí que yo quiero que el motor gire a 500. Aquí yo voy a elegir 500 RPMs, ¿ok? E aqui false é para que ele haga lo que eu comentei a vocês. Quando eu prendo e apaga, quando eu aperto ele girar ou gira para, essa opção false faz com que ele bloque e comande o motor. Quando nós temos dúvida, mira que interessante. Eu posso pulsar sobre o bloque, pulsar o F1 aqui de meu teclado. Isso é para qualquer bloque. Ok. Vou clicar com o botão direito. Ele está aqui em meu computador, ele está cambiando o sonido. Pero aqui temos um botão ajuda, ok? Quando pulsamos o botão ajuda, ele entra em uma página que me ensina tudo sobre os blocos. Então aqui, por exemplo, eu pulsei F1, ele entrou aqui no bloque de velocidade. E aqui eu posso entender como ele funciona. Vocês podem ver que está todo em espanhol, para facilitar, ok? Então, eu quando estava fazendo minha apresentação, eu me puse a estudar um pouco esse bloco para usá-lo na sua PLC. E todo o texto está aqui, e aqui abaixo é um exemplo que vocês podem poner-se a estudar. Este está para todos os blocos e todos os produtos. Então, isso é bastante importante para vocês, ok? Pero vamos a regressar aqui a mi software. Então, esse bloco, ele sempre vai estar conectado aqui, vai estar sempre prendido, e quando ele gira para e ele habilita a generar estando em 1, ele vai mandar girar o motor. O que significa girar o motor? A banda transportadora principal aqui vai começar a girar, e é o mesmo que prender a máquina, ok? Pero agora temos que hacer então... e lo bueno aqui é que também podemos poner comentários. Eu posso vir aqui, por exemplo, escrever assim, bloque para controle, bloque para controle de velocidade de la máquina. E mira, que ele se queda aí com o comentário, para facilitar o entendimento da programação. Depois aqui eu posso colocar uma outra linha, e aqui a hora que eu vou fazer, a primeira lógica que eu vou fazer é a lógica de acionamento do actuador, ok? O exemplo disse allá, quando eu estava mostrando as diapositivas, que imediatamente, depois que a caja passar por el sensor, o actuador tem que atuar. Então, se vocês mirarem aqui no desenho, quando a caja passar justo ao frente do sensor, o sensor vai detectar e vai enviar uma señal de 1 ao variador. E depois que a caja passar, ele vai enviar uma señal de 0. E nesse momento haverá um flanco do sensor de 1 hacia 0, um flanco de bajada. Esse flanco vai ser a coisa que vai, o trigger, não? Para ativar mi actuador. Então, como eu vou fazer isso? O actuador ele é actuado através da entrada digital 3. Então, como eu vou fazer? Eu vou poner aqui um contacto, que é mi DI3, ok? Dou Enter, e aqui ele já sabe que todas as vezes que eu pulsar na minha entrada digital 3, esse contacto se vai acionar. E minha salida digital 1, que é a que eu mostrei a vocês, que é uma lâmpada roja aqui na maleta, que é lá minha bobina, eu vou a acionar meu actuador, ok? Mira que aqui quando nós elegimos a bobina, temos várias opções. A que eu vou usar é uma bobina de 7, que significa que uma vez que eu prenda a entrada digital 3, ele vai prender o actuador e ele não se apaga nunca, se queda prendido, ok? Então, depois temos que reseteá-lo. E como eu comentei a vocês, eu quero que a salida acione sempre no flanco de bajada aqui deste sensor rojo, que é imediatamente depois que a caja metálica passa por el sensor. Então, quando a caja bajar, haverá um flanco de bajada do sensor e ele vai acionar o actuador aqui, ok? Então, mira, é uma lógica sencilla. Aqui é a lógica
lógica para accionar o actuador mecânico. Ok? Bueno, después que el actuador mecánico empuja la caja, como yo mostré en la animación, yo tengo que regresar el actuador, ¿no? Para que las cajas plásticas puedan continuar pasando. Eso tiene que ser muy rápido. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Ese segundo sensor aquí, ó, que está en la DI4, ele vai a entender que a caja passou por ele, então tenho que retroceder meu actuador imediatamente e também contar minhas cajas, ok? Então, como podemos fazer isso? Podemos pôr aqui um contacto, ok? En el flanco de subida desse contacto, porque aqui já é um sensor capacitivo, ok? O sensor capacitivo detecta qualquer coisa. Aqui, para detectar cajas plásticas, eu coloquei um sensor inductivo. E queria a detecção depois que a caja passasse. Agora é quando passa. Quando a caja passa por el segundo sensor, já tem que ser detectado. Então, é no flanco de subida. Ok? Então, esse está na entrada digital 4. Mira que interessante que quando eu empiezo a escrever as coisas aqui, o próprio WPS me dá todas as opções possíveis que se pode colocar aqui, nesse contacto, ok? Então, aqui há um montão de coisas internas do variador, de coisas do sistema que eu posso usar, ok? Pero quando eu já escrevo DI, ele já me busca as entradas do variador, do próprio variador. Então, aqui eu vou usar a DI4. Então, depois, quando a caja passar por esse sensor, a DI4 haverá um flanco de subida, ele vai que vai ser? Vai retroceder. A primeira coisa, não, seria retroceder aqui, ou resetear meu actuador mecânico, DA1, para que as outras cajas sigam passando aqui, ok? E não há nenhum problema. Pero também eu quero também que esse sensor capacitivo aqui também haga um conteo de las cajas metálicas. Então, como podemos fazer um conteo? Eu posso vir aqui, ó, em contador, o counter, porque aqui está em inglês, counter, e posso contar aqui um contador positivo. Eu posso elegir um contador e colocá-lo aqui em aqui em minha lógica, ok? Pero vou colocá-lo aqui abaixo. Então, todas as vezes que a caja passar por el sensor aqui, el segundo sensor, ele também vai contar. Eu dije a ustedes que eu quero que conte 5 peças, só para que podamos fazer pruebas acá, pode ser quantas queramos, ok? Eu vou colocar apenas 5. E eu sempre tenho que resetear mi contador depois do conteo, ok? Como podemos fazer estas coisas? Aqui, por exemplo, aqui já estou colocando 5 manualmente aqui. Pero a pessoa aqui na planta não vai fazer isso. Não vai entrar na sua PLC e colocar o número 5. Ah, agora quero fabricar 10 peças. Vou entrar na sua PLC e colocar 10 peças. Não. Aqui é só um exemplo didático, ok? Aqui, por exemplo, pode ser, eu posso colocar um parâmetro do HMI e eu posso pulsar o HMI do variador, cambiar em um parâmetro específico aí, e esse parâmetro vai cambiar aqui dentro da minha soft PLC. Eu posso colocar um HMI táctil em la consola de la máquina e através desse HMI táctil escrever em esses lugares, escrever aqui na velocidade, por exemplo, e escrever aqui nas peças, porque agora quero fabricar 15 e não 5, então você pode fazer isso em um HMI táctil, ok? Ou no próprio HMI do variador. Pero como aqui estamos trabalhando solo com a soft PLC e essa coisa de cambiar câmeras para maleta e se demora muito, então vamos fazer de uma forma manual, ok? Pero vocês têm a liberdade de fazer como queiram. Depois que o contador contea as 5 unidades, nós sempre temos que resetear, ok? Eu vou usar a entrada digital 6, la DI6, para resetear. Pero isso também pode ser na consola da máquina, um botão na consola da máquina ou o HMI do variador, um parâmetro específico, pode ser de qualquer forma. Uma coisa importante aqui no processo. Se contaram 5 peças, ok? Se se contaram 5 peças, eu tenho que parar a máquina. Por quê? Porque o operador tem que vir e sacar as cajas do pallet, a máquina tem que estar parada, ok? E
entonces tenemos que detener el proceso. Yo pensé en hacer la siguiente lógica. Después que el contador conta las 5, él prende su salida aquí en 1. Entonces yo voy a hacer aquí voy a colocar aquí una bobina, ¿ok? Tenemos poco tiempo, ¿ok? Ya es casi una hora, ¿ok? Voy a intentar hacer un poco más rápido entonces. Entonces yo voy a colocar aquí una bobina, ¿ok? Y voy a crear una variable que yo quiero que se llama detener proceso, ¿ok? Y voy a crearla. Mira que ele me permite criar a variável que eu quiera. Eu vou criar uma variável booleana normal. Vou aceitar. Então, agora eu criei uma variável. Então, quando essa variável detener o processo, que já me aparece aqui, se é 1, esse contacto aqui vai ser 0 e o bloco de velocidade vai parar o motor, ok? Então, com T5, o processo se vai detener, ok? Eu não vou escrever o comentário aqui para ser mais rápido, mas essa é a lógica para controle do actuador. Agora, aqui na próxima linha, eu vou fazer uma lógica para contar as cajas plásticas. Então, se eu tenho aqui em minha entrada digital 5, o sensor capacitivo que contém as cajas plásticas. Então, eu vou pôr aqui DI5. Ok. Aqui também você vai contar durante o flanco, então, de subida. Ok. E aqui vou simplesmente pôr um contador. Então, vou aqui em meu contador, coloco um contador. Também el reset desse contador eu vou colocar em outra entrada digital, na 7, por exemplo. Também vai contar 5 peças, ok? E também vai detener o processo. Eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui neste software, ok? Também vai detener o processo, ok? Bueno, eu comentei que eu queria que depois que se conte as 5 peças, prenda uma sirena. Então, aqui eu posso pôr que um contacto detener o processo, ele prenda uma salida, que seja a minha salida DO2, que é minha sirena, ok? Eu vou prendê-la, então eu vou set, e aqui me detener o processo. Ok? Então, perdona-me que está assim. Ok, DO2. Então, como funciona essa parte? Detener o processo, aqui arriba ele para o motor e prende uma sirena. Aqui, prender sirena. Ok? Bueno, e como eu hago para que o processo vuelva a funcionar? Que é a última parte da lógica, ok? É uma linha mais. Bueno, está contado as 5 peças, o motor se parou, ok? Porque isso está seteado em 1. O operador da máquina chega, saca as 5 peças e agora tem que resetear o processo para que ele vuelva a trabalhar, não? Eu elegí como reset acá, como eu comentei, outras 2 entradas digitais. Um para resetear o conteo de metálicas e outro de cajas plásticas. Pero como eu les comentei, este reset pode ser, por exemplo, um botão em um HMI táctil, ok? Eu só vou usar estas entradas digitais aqui para que vocês conozcan bem o WPS. Então, aqui eu vou fazer uma lógica para resetear. Eu vou fazer aqui na DI6. Ela vai resetear meu contador aqui, ok? E também vai resetear me detener o processo. Me detener o processo será aqui reseteado. E meu motor vai funcionar outra vez, ok? Ou também tenho que ter aqui uma lógica aqui abaixo de um outro contacto que é a DI7, que é para resetear o contador de peças plásticas, ok? Então, aqui eu vou resetear e detener o processo. E também vou resetear minha sirena, que é a DO1, ok?
Entonces, pulsando estos dos botones, o este resetea el proceso y ese contador, y este DI7 resetea este contador y el proceso. ¿Ok? De esa forma está automatizado. Esta es la automatización completa de este diseño que yo propuse a ustedes. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer aquí ahora es descargar ese ladder aquí en este botón verde en el variador. Mira que aquí abajo me dice que no hay ningún error, no hay ningún aviso. Yo puedo pulsar aquí y seleccionar esta opción para que automáticamente ele já coloque el variador para funcionar, o que ele active la soft PLC. Doy un aceptar. Y el software está en el variador. Entonces, miren aquí, ó, yo voy a poner aquí para monitorear. Yo estoy monitoreando lo que está pasando. ¿Ok? Y aquí en la ventana de fuerza, por ejemplo, yo también consigo monitorear. Mira, yo voy a prender la entrada digital 1 aquí en la maleta. Yo voy a girar el botón. ¿Ok? Mira que ele prendió aquí mi entrada digital 1. Aquí está verde, aquí a la derecha, en la ventana de fuerzas. De forzar las cosas. ¿Ok? Y ese botón significa que mi habilita general aquí, ese primer botón aquí está activado. Entonces mi variador está listo para funcionar. ¿Ok? Si yo pulsar ahora la segunda entrada digital aquí en la maleta, mi variador se prendió, está girando. No sé si ustedes alcanzan a oír el sonido ahí del motor. El variador está controlando el motor y la máquina empezó a trabajar. Entonces, imaginemos que la banda transportadora principal ahí ya está girando. ¿Ok? Mauricio, ¿puedes cambiar la cámara para la maleta aquí para que las personas puedan ver? No sé si van a alcanzar a ver el motor girando aquí, ó, pero mira aquí el eje. Yo voy a parar el motor, entonces yo voy a hacer el girar para aquí en la DI2. El motor paró. Y ahora aquí, otra vez, le va a girar. ¿Ok? Ustedes pueden ver que yo coloqué 500 RPMs, pero aquí en el HMI yo me olvidé de cambiar, está en hercios. Eso significa 500 RPM son los 16 hercios ahí. ¿Ok? Y está funcionando todo muy bien. ¿Ok? Entonces, Mauricio, por favor, regrese a la presentación. Entonces, en ese momento tenemos que imaginar aquí que la máquina empezó a caminar, ¿no? La banda transportadora aquí está caminando. Y aquí, nuestro sensor aquí, DI3, imaginen que en ese momento yo voy aquí, yo voy a hacer el papel del sensor, ¿ok? Entonces, aquí en la DI3, supongamos que pasó una máquina, una caja metálica. Entonces, la DI3 se va para 1, ¿ok? Debería de estar en 1. Entonces, mi conteo, esperen un segundo que por algún motivo no se ha ido. Eu creio que mi computadora nesse momento se travou. Só um segundo. Em vivo é assim. Espere um segundo que eu creio que minha computadora se detuvo. Por algum motivo. Só um segundo, por favor. Em vivo é assim. Às vezes há uns problemas, como em campo. Eu vou... O que passou com minha computadora? Eu vou reiniciar o WPS, ¿ok? Para que... Porque não sei o que passou. Eu vou abri-lo aqui outra vez. Bueno, este es bueno que voy a mostrar una cosa que yo no mostré antes. Cuando abrimos el WPS, al inicio, ele nos da un mensaje aquí abajo, aquí en este balón aquí, de actualizaciones.
actualizaciones que están disponibles en ese momento para el software. Puedo actualizarlo aquí. Todas las veces que abrimos, él ya nos avisa, ¿ok? Esto también es una herramienta bastante interesante. Bueno, voy a poner aquí la pantalla otra vez. Yo voy a cerrar este otro software que estaba abierto aquí, dejarlo solo este. Voy a aquí en propiedades para comunicarme con... Otra vez, sí, está funcionando la comunicación. Voy a abrir aquí la ventana para forzar entradas y salidas. Y vamos aquí en el ladder, otra vez. Ahí está mi ladder. Forzar entradas y salidas. Aquí nos ventana, aquí está abajo. Yo voy a poner la ventana aquí afuera para facilitar, ¿no?, nuestra visualización como estaba antes. Y voy a conectarme otra vez aquí al variador. Bueno, como yo les comenté, ¿no?, aquí en la DI 3, estaba comentando antes, es la entrada digital que yo doy la señal de mando para que actúe el actuador, haga un conteo, ¿ok? Entonces, mira, yo prendí la entrada digital 3. ¿Qué pasó en mi software? Aquí él prendió, ¿ok? Y aquí también encendió una luz para que podamos hacer la visualización. Como yo les comenté, en el flanco de bajada, ele va a accionar la salida. Entonces, después que la caja termina de pasar, ele apaga y yo tengo la DO1 accionada, mi salida digital 1 accionada, ¿ok? Entonces, yo mandé la caja, aquí piensen que ese actuador empujó la caja hacia el otro sensor. En ese momento, cuando la caja metálica pasó por el sensor, que está conectado a la DI4, yo voy a pulsarlo aquí. La DI4 va a resetear, entonces ustedes pueden ver que él apagó aquí mi salida digital 1, que era el actuador, entonces el actuador regresó y contó una pieza, ¿ok? Y después que la caja pasar por el sensor, este sensor vuelve a 1. Entonces yo conté la primera caja metálica. Supongamos ahora que la segunda caja sea plástica. Entonces, va a pasar por ese sensor que está aquí abajo, conectado en la entrada digital 5. Como yo les comenté, no tenemos la DI5 aquí en la maleta didáctica, pero yo puedo elegirlo aquí, en mi ventana, y puedo forzar. Entonces, si yo pulso acá, ele va a prender como si yo tuviera esa entrada digital y va a contar una pieza plástica, que acaba de contar aquí en mi software. Que, ó, mira que el conteo está aquí abajo, una pieza. La pieza pasó por el sensor, se apaga, ¿ok? Entonces, esa es la forma de contar y apagar. Que yo voy a simular aquí ahora, para adelantar un poco el proceso. Yo voy a pulsar, vamos pensar aquí, ó, que están pasando solo cajas metálicas, ¿ok? Entonces, yo voy a pulsar la DI4 más 4 veces, como si fuera el sensor, para contar más las 5 piezas. Entonces, 2, 3, 4 y 5. Mira que pasó. 5 piezas, detuvo el proceso. Entonces aquí mi variador paró, está parado, porque mi proceso no está funcionando. Mi sirena se prendió, ok, y el proceso está parado. Ahora, ¿qué tengo que hacer para resetear? Como yo comenté a ustedes antes, ¿eh? Si yo utilizo aquí mi DI6, por ejemplo, para resetear mi contador, y pulso aquí en la DI6, mira que yo reseteé el proceso, el motor se prendió y empezó todo el proceso otra vez. Se está contando cajas otra vez, ¿ok? Entonces, ustedes, la idea aquí era presentar ese software que, claro, es bastante sencillo. Probablemente los que trabajan con automatización ya pensaron otras formas de hacerlo, de poner otros sensores, de poner otras protecciones, ¿ok? Pero la idea era mostrar que tan sencillo es usar la herramienta, ¿ok?
¿Qué tan sencillo es automatizar una máquina como esta? Por ejemplo, yo no trabajo con automatización de máquinas, ¿ok? Yo trabajo en ventas. Y ustedes pueden ver que yo, sin tener tanta experiencia haciendo programas de PLC, yo conseguí hacer una automatización bastante sencilla, sin ningún problema. Y ustedes que ya trabajan con eso, sus clientes que trabajan con PLC, ellos van a saber hacer eso de una forma mucho mejor, van a conseguir automatizar procesos mucho más complejos, ¿ok? Antes de finalizar la presentación, yo voy a volver aquí en mi presentación. Yo quiero mostrar algunas cositas más. Y también al final, nosotros vamos a colocar ahí en el chat un link para que ustedes puedan no solo comentar la presentación, pero pedir otros temas que les gustarían de asistir. Entonces, ese link te hace unas preguntas para que digas si la presentación fue buena, qué te pareció, pero también te permite colocar qué otra presentación te gustaría de mirar, ¿ok? Entonces, antes de terminar, yo solo quiero seguir un poco aquí con mi presentación. Yo voy a pasar esa parte aquí del funcionamiento. Eu vou apagar aquele variador para que o ruído se apague. Então, eu quero comentar a vocês que variador em PLC está totalmente relacionado à conectividade, ok? WEG também fabrica PLCs, ok? Temos aqui nesta imagem o PLC 300 e o TPW04 em um HMI. Nós também temos estes produtos. Todo se comunica em várias redes de comunicação, ok? Então, é importante vocês saberem que nossas linhas de drives se comunica com qualquer coisa, ok? Aqui a HMI está comandando os PLCs que estão comandando os variadores, não? Pero também podemos ter aqui, por exemplo, uma soft starter comandando um HMI que habla com outros variadores e servos. E incluso se temos poucas entradas e saídas, podemos colocar unidades de expansão remotas de entradas e saídas que são estas aqui abaixo, ok? Qual é a importância de ter redes, ter um HMI que nós temos? É que, por exemplo, vamos pensar agora na aplicação que antes eu não comentei, pero esta banda aqui que carga as cajas metálicas, para que funcione este meu exemplo, ela deveria de ter uma pendiente, não, para que as cajas baixem um pouco. Eu não conectei nenhum motor para girar essa banda aí no exemplo. Pero supongamos que essa aplicação tenha um outro motor ou que tenha outros 10 motores. Cada motor tem um variador. Se cada motor tem um variador, vocês têm vários PLCs. Aqui neste exemplo, como tenho 2 motores e 2 variadores, eu tenho 2 PLCs. Tenho aqui nesse PLC que eu hice a automatização antes e tenho um outro e no outro variador. Com esse outro, eu posso conectar outros sensores, outras coisas de medição, fazer outras lógicas e os 2 variadores podem conversar, por exemplo, por uma rede Modbus. E o variador principal, por exemplo, pode conversar com um HMI. E esse HMI táctil que vai estar aí na consola da máquina pode ter botões, pode ter o desenho da máquina. E aqui eu posso colocar um botão para cambiar a quantidade de peças que eu quero, cambiar a velocidade do motor, para resetear o processo, para detener o processo. Eu não necessito mais ter um botão gira-para aqui. Eu posso pôr um HMI, por exemplo, ok? Então, isso é importante. Que vocês entendam que a soft PLC transforma nuestra aplicación en una aplicación mucho más moderna. Y aquí no estamos usando PLCs, ¿ok? Para finalizar, ¿ok? Me gusta a las personas que todavía no conocen WEG. Yo tengo otras 4 diapositivas que son una presentación de la empresa. Me gusta mostrar a ustedes nuestra casa matriz aquí en Brasil. Esta es la mayor planta de WEG en el mundo, ¿ok? Aquí son más de 12.000 pessoas trabalhando aqui. Nós fabricamos todo de automatização nessas plantas, ok? Como podem ver, é uma estrutura muito grande. WEG tem 32.000 colaboradores no mundo. Destes 32, 12 estão aqui nesta planta, ok? Os negócios de WEG, não? Muita gente conhece mais motores, pero WEG tem unidades de negócios separadas. É a WEG Motores, WEG Automatização, WEG Transmissão e Distribuição, WEG Energia e WEG Pinturas. Nós que estamos apresentando aqui a vocês somos de WEG Automatização. Então, aí nesse link que vamos enviar a vocês, que vocês podem pedir outras apresentações, les pedimos que vocês pedam apresentações apenas do mundo de automatização, porque nós trabalhamos na unidade de automatização, ok?
Aqui na unidade de automatização, há várias outras unidades de drives, que são onde se fabrica os variadores, de controls, que fabricamos sensores, breakers em caja moldeada, botões, fusibles. Temos a parte de fabricação de equipos para proteção de máquinas, de segurança de máquinas, coisas para enchufes para hogares, o que chamamos de VEG Critical Power, que fabrica UPS, retificadores industriais. Temos fábricas de tableiros, temos uma unidade enfocada na generação de energia solar, tração elétrica para buses, coches, também temos, e o que são negócios digitais na parte de IoT, ok? Também VEG Automatização tem todo esse mundo dentro de sua estrutura. E também VEG Automatização tem plantas em outros países. Aqui estou falando só de automatização, não é do grupo inteiro VEG. Então, temos planta nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, México, Colômbia, Argentina, e Sudáfrica e China, ok? Então, VEG é uma empresa que tem toda a solução, desde a generação, transmissão, proteção, na parte de automatização, na parte para automatizar barcos, coches, hogares, indústrias. VEG tem estrutura, tem produtos e domina toda a cadeia, desde a generação hasta o enchufe que está em nossa casa, ok? Então, com isso, eu termino a apresentação. Me gostaria de agradecer muito a vocês. Nuestras sucursales están entrenadas para apoyar a ustedes con este tema de soft PLC. Entonces, aquí fue una breve presentación. Por favor, ustedes pueden contactarse con las sucursales para tener más informaciones, para tener un entrenamiento y empezar a usar este equipo, ¿ok? Ahora voy a abrir para preguntas y respuestas y Claudinei quiere dar una palabra de despedida a ustedes y agradecer la presencia, ¿ok? Gracias, Renan. Gracias, Renan, por la presentación. Creo que ayudó todos, ¿no? A aclarar un poquito de cómo trabajar y de toda la flexibilidad que permite la herramienta Soft PLC, ¿no? Como platico, no es necesario un PLC, es un software gratuito, ¿no? Y muy sencillo de trabajar, ¿no? E incluso si usted tiene un PLC, es una herramienta que te apoya, ¿no? Como un PLC auxiliar, ¿no? Usted puede hacer lógicas adentro del variador, conversiones, sacar informaciones del variador de un modo muy, muy sencillo, ¿no? Renan comentó, estamos ahí con la encuesta, para que ustedes nos apoyen. Este fue el último webinar de este año, ¿no? En español, acá para América Latina. Pero vamos a hacer todo un calendario para el próximo año. Y es muy importante la participación de ustedes, ¿no? Sugiriendo los temas, los temarios ahí para trabajarnos y hacer algo volvido a las necesidades de ustedes, ¿no? Estamos acá, vamos a seguir por más un tiempo contestando las preguntas, pero dejo acá las gracias a ustedes por el tiempo, ¿no? Por nos acompañar, por nos permitir platicar un poquito sobre nuestros productos y como es nuestro último webinar acá, ya estamos en diciembre, ¿no? Aprovecho para desear felices fiestas, que el año de 2021 venga con nuevos fluidos ahí, con muchas alegrías y ojalá que todos pasen muy bien, ¿no? Este año 2020 que fue un poquito distinto, pero que 2021 regrese toda a normalidad y que possamos estar incluso más presentes en sus países, visitándolos y todo más, ¿no? Gracias nuevamente, mis amigos. Quedamos acá contestando y de nuevo, salud y prosperidad para todos. Muchas gracias.